Olá, sejam bem-vindos ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre uma das estreias nacionais que chegam dia 22 de setembro nos cinemas. Ai, que tudo ou nada vai contar a história aí de um bilionário que acabou perdendo tudo. Ou quase tudo. A gente gosta de história de rico se ferrando e é um pouco o que a gente tem aqui. Mas existem alguns pontos que eu preciso te falar antes de você ir para a sessão de cinema. Vem. Nath, mas tu tá falando do Ike que conquistou com muita luta o seu suado dinheirinho. Enquanto você dormia, ele trabalhava. Não me venha com esse papinho de coach. Já tem frase assim, prontinha e brega desse jeito ao longo de todo o filme. Ike tinha seus contatos, mas não é bem isso que a gente vê nesse filme. Ike é produzido pelo Thiago Rezende e traz aí como papel principal o Nelson Freitas como Ike Batista e contam essa história, digamos, do momento onde o Ike Batista fica muito bilionário até que ele acaba só ficando milionário mesmo. O filme começa em 2006, quando o Ike Batista resolve criar a sua empresa petrolífera própria para lhe disputar no leilão que teria do pré-sal. Ele arrecadou, ele chamou, ele comprou os melhores profissionais do ramo que trabalhavam na época para a Petrobras e que tinham ali informações vitais sobre quais seriam os melhores lotes desse leilão para você cavocar e descobrir certinho onde está a fonte de toda aquela dinheirama. É aí que ele cria a OGX e acaba entrando nessa disputa. A gente tem muito pouco ali sobre a ascensão, como essa pessoa muito rica, já com seu primeiro bilhão, mas tem as informações de que ele é filho de um brasileiro com uma alemã e ele acaba logo na sua juventude embarcando ali nos negócios da mineração aqui no Brasil. Assim é que ele tem a sua fortuna inicial. A partir daí ele cria várias outras empresas até chegar nessa em 2006, aonde ele vai focar nas questões do pré-sal, na questão petrolífera e como tudo isso vai levar ele para se envolver em corrupção, ali em maracutaias que não deveriam ser feitas, mas que ele acaba adquirindo no seu auge, apenas por especulação, basicamente, dos seus negócios. Lá em 2012, 34 bilhões. Vocês têm noção do que é 34 bilhões de reais? Ele se tornou o 7º homem mais rico do mundo. Entrou para a lista da Forbes. Eu não sei nem o que eu faria com 1 bilhão. Imagina 34 bilhões. É ter que se ferrar mesmo. Então o filme ele se atém neste período da vida do Ike, na construção da empresa, de como ele conseguiu esses funcionários no qual trariam informações preciosas para o bendito do leilão, se ele iria conseguir esses lotes aonde ele encontraria gás e petróleo, basicamente, e ao final da sua carreira bilionária. Basicamente é isso. A gente não tem muito sobre a vida pessoal do Ike. Se você tá curioso e acha que vai ter babado sobre a Luma de Oliveira, assim, lembra a Luma de Oliveira? Era sua esposa por muitos anos, a mãe dos seus filhos, do Thor e do Odin. A pessoa já devia perder dinheiro botando esses nomes nos filhos. Todas as questões ali de traição e de envolvimento com um tal bombeiro e a sua vida realmente pessoal, a gente não tem pouco, uma menção breve, é uns 5 minutos desse trecho e de resto é somente essa negociata, essa empresa que ele criou e como, o que aconteceu para que ela não desse certo e ele acabasse, né, sendo julgado, condenado de corrupção, sendo até preso
e no envolvimento ali da Lava Jato no período. Então acaba que a história não é interessante, sabe? Eles focam nessa parte empresarial das pessoas que estão em volta, basicamente uma ou duas pessoas, e só. Fica chato, fica monótono as quase 2 horas que o filme tem, apesar de ele ter um tom muito cômico e bem datado ali. Parece que é um filme feito no início dos anos 2000, mas que não deu certo, e ele não funciona de maneira nenhuma, nem sendo engraçado, nem sendo uma denúncia, nem sendo um drama. Ele não se encaixa em categoria, em gênero nenhum para funcionar. Ele se torna essa mescla estranha do filme, e apesar da gente gostar, que nem eu falei no começo, de ver rico se dando mal, e a gente tem muito disso, nenhum personagem, nem mesmo o Nelson Freitas fazendo o Ike, eles se tornam atrativos, sabe? É realmente 2 horas onde eu penso, eu poderia estar fazendo algo da minha vida agora, neste momento. Eu poderia, sei lá, ler essa história do Ike no Wikipédia. O filme acabou não entregando para mim uma história que me chamasse atenção em momento nenhum. Ele podia ter focado no início da carreira do Ike, sabe? Na sua juventude, nele formando a sua primeira empresa, o seu primeiro bilhão, e sabe? Ele poderia também focar numa coisa mais pessoal ou diferente, porque o filme tem ali uma ou duas partes que foca no Carlos, que foi um investidor normal, uma pessoa normal que comprou as ações da empresa do Ike na Bolsa de Valores, como existem milhares de pessoas que fazem isso. Em vez de guardar na poupança, ele investe ali em alguma empresa. Poderia ter focado nisso, sabe? Contar a história do Ike, contar a história da sua empresa, da sua fortuna e da sua derrota, digamos assim, de ficar extremamente bilionário e depois perder basicamente quase tudo que tinha conseguido, através do olhar de uma pessoa comum, de uma pessoa que tinha feito esse investimento pensando em melhoria de vida, pensando numa aposentadoria. Teria sido muito interessante. Teria tido esse potencial, esse vínculo que a gente precisaria, porque simplesmente eu tô assistindo a vida de um rico que eu quero, mas que se exploda. E eu sei o que já tinha acontecido com ele. E eu tô me lixando pro que aconteceu com ele, sabe? Eu precisava de um vínculo real com a história para ela me guiar. Eu acho que isso faltou no filme. Outra coisa, dá muita raiva o final do filme, porque a gente sabe que gente rica no Brasil, ela nunca é punida. Não existe uma punição real e, digamos, correta da maneira que a justiça pretende, porque eles têm dinheiro, eles têm e-mail, eles têm informações para fazer uma delação premiada, para ficar apenas 3 meses preso, sabe? Alguns dias presos, para falar que tem que pagar sei lá quanto, se pagar só uma parte e nada acontecer. É muito triste ver esse Brasil, a gente tem isso, talvez seja as coisas ali interessantes, o quanto pessoas ricas, principalmente pessoas muito ricas, a justiça ela nunca consegue ser efetivamente feita, porque essas pessoas conseguem e têm os meios para escapar delas. Então essa reflexão fica para mim, acho que é a única que fica realmente. Então, se você foi assistir, me conte aqui nos comentários. Espero realmente que você tenha outra experiência e me conte aqui qual foi. E depois não esqueça de deixar um likezinho e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.